Oi, povo, louvado e exaltado seja o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver essa carta de um homem de fé, um homem que tem um significado no nome muito forte. Pedro, que significa pedra, rocha, transmite fortaleza, transmite firmeza de alma. Então, o Senhor já enxergava essa identidade de Pedro antes mesmo dele ser chamado de Pedro, quando ele era chamado de Simão, Simeão, Cefas. Então, é uma identidade nova em Cristo Jesus que vale a pena ser identificado, que define uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que não é vazia, que não é vã, que tem um propósito, que tem uma intencionalidade, que tem um alvo, e esse alvo é Cristo. Quantas vezes a gente identifica Pedro ao longo da jornada como algumas características em comum, muito pontuais e que tem um aspecto negativo muitas vezes, mas é para nós sabermos que tem jeito, nós temos jeito. Se Pedro teve jeito, eu e você temos jeito sim. Pedro, ele foi irmão de André, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, inclusive um dos primeiros a ser chamado para ser seguidor de Cristo. E aí Pedro, ele andou sobre as águas, foi uma das experiências que ele passou. Ele esteve presente na transfiguração de Jesus, ele viu a ressurreição da filha de Jairo. Ele passou por várias experiências e mesmo assim ele teve uma triste experiência que foi quando ele negou Jesus por 3 vezes. Mas depois nós conseguimos ver que persistir, que continuar é algo que nos fortalece todos os dias e a gente consegue ver a misericórdia, a paciência, a capacidade, o poder do Espírito Santo que opera em nós, porque é só Ele mesmo para fazer com que Pedro, depois de ter negado a verdade, no dia de Pentecostes, pregar a verdade, falar a verdade, Jeová, levantar a bandeira que é o nosso Senhor, e cerca de 3.000 pessoas se converter. Então, é só o Senhor fazendo através da nossa vida, assim como fez na vida de Pedro. Ele já é identificado logo no verso 1, que eu vou ler aqui pra gente, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele endereça essa carta para os eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, que é um lugar, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então são lugares. Pedro aqui ele vai falar para judeus e para gentios também, para mim e para você, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Então ele já sabia, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Fomos chamados à salvação, como forasteiros, imigrantes, peregrinos. Já leu aquele livro, O Peregrino? É uma boa referência para a gente identificar a nossa jornada, como que funciona a cada parada, a cada avanço, a cada passo. O Peregrino abriu a minha mente. Espero que você tenha a oportunidade de ler esse livro, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Aqui no versículo 4, diz que tem a intenção de, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, ou seja, não tem chance dessa herança não permanecer. É uma herança eterna, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Incrível! Nisso vocês exultem, animem-se,
ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Esta vida aqui é um ensaio para a eternidade. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. A nossa fé resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, indescritível. Não tem palavras para descrever a nossa alegria. E gloriosa, pois vocês estão avançando, alcançando o alvo de sua fé, a salvação de suas almas. O povo de Deus é um povo alegre, um povo feliz, um povo que exalta e realmente salta de alegria, porque é um povo salvo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, e neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, sofreu Cristo e depois ele foi glorificado. Assim, olha só, verso 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, para si próprios, para os profetas, mas para vocês, para os judeus, para os gentios, para mim, para você, para nós hoje, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar, ansiam ver. Portanto, estejam com a mente preparada, olha a nossa missão, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, a herança futura deve ser vista como um incentivo à santificação, a viver essa nova vida, já que nós somos nova criatura. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44, tá lá no Antigo Testamento, para a gente ter a referência. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. Então, que a gente tenha esse temor aqui e agora, da forma que nós estamos vivendo a nossa vida terrena. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Não aceite viver algo velho, algo antigo, algo que já passou. Viva algo novo, viva em novidade de vida. Mas pelo precioso sangue de Jesus, como é um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos
em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. Isso aqui tem que gerar em nós uma gratidão, que foi por meio de Cristo que nós conseguimos crer em Deus. Foi porque ele fez aquilo que traduziu em ação o amor de Deus que nos salvou. Então, o sacrifício feito lá na cruz foi a obediência do Filho no plano do Pai. Era um plano de salvação sendo cumprido e dado chance para mim e para você de ter a consciência renovada. Vou colocar essa palavra consciência de forma muito intencional, porque a sobriedade é algo que nós precisamos focar para conhecer e avançar no nosso relacionamento com Deus. Aqui, seguindo a parte B do verso 21, diz que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, olha só o processo aqui. Purificando a sua vida através da obediência à verdade, aí sim você visa ao amor fraternal e sincero, fazendo algo que ele nos instrui o tempo todo a fazer, que é o sinônimo de evangelho. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Olha que lindo esse verso. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Verso 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e eu fiz questão de pesquisar a fundo essa expressão aqui, essa palavra relva, dentro desse contexto bíblico. Quantas vezes a gente perde a preciosidade do texto por não saber de alguns detalhes. E olha só o que eu achei. A relva é uma erva semeada, é uma planta com um tronco aéreo, oco, em colmo, só nasce, só em altura, é oco o tronco, e é vendida em semente ou em tapetes. Parece com grama, só que olha a diferença. A grama tem tronco forte, subterrâneo, onde guarda as suas reservas para recuperar e avançar em caso de dano. É muito diferente e nós, a humanidade, somos comparados à relva, não à grama. Olha bem isso. E toda a sua glória, toda a glória da humanidade, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas, alegre-se, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E eu achei muito lindo, porque o mais de Deus é um mais positivo. Você já reparou quanto a gente, o ser humano, é tendencioso a dizer algo e quando coloca o mas, é para uma conotação negativa? É para expressar uma ideia negativa? Troque, seja intencional. Comece a dizer esse mas à luz da palavra. Pode parecer loucura, mas olha o que eu separei pra gente. Em 1 Coríntios 1, 21 ao 24, vai ser o último texto aqui que eu vou compartilhar com vocês, que diz assim, ó: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, pelo intelecto do homem, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, lógica, sentido. Mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Olha que lindo, meu povo! Fique com Deus, tenha um ótimo dia. Louvado seja o nosso Rei.